Vamos falar dos sentimentos hoje. Sentimentos e da cor de cada um desses sentimentos. E o que acontece quando a gente não trabalha a cor de cada sentimento, né? As emoções que a gente tem e sentimentos também. Cada sentimento tem uma cor e tem o seu oposto, né? Quando falta cor, que a gente não está vibrando na cor e na frequência desses sentimentos de positividade. Esperar mais um pouquinho, né? Para ver se o pessoal aparece por aí, para a gente poder falar sobre isso. Tem uma musiquinha aqui. Respirar. Vamos ver. Só chegando. Eu pus uma musiquinha de piano aqui, gostosinha até, de fundo. Tá tocando a Aline no piano. Muito legal. Essas músicas que a gente separa para dar paz, dar tranquilidade, né? E boas energias sempre. Vamos ver aí o pessoal chegar. Falar de cor, de sentimento. Qual será a cor que vocês estão vibrando hoje? Qual será o sentimento e a cor? As 7 cores do arco-íris aí, para a gente vibrar, de que maneira? A importância das cores na nossa vida, né? E que a gente não se dá conta de que cada sentimento, ele tem a cor e tem também o seu oposto, né? Que é falta de cor, né? Quando falta cor pra gente, é porque a gente tá na sombra, né? A gente tá fora da luz. É a luz, o espectro, na verdade, que faz com que a gente veja, né? As cores, né? Se eu tô com tudo no escuro, se eu tô no escuro, se eu tô na sombra, eu não tenho as cores, né? Do arco-íris para me dar essa luz e me deixar em paz e equilíbrio, iluminada, né? Isso que é o importante da cor. E a cor, na verdade, quando a gente vai falar com relação a sentimentos, a gente tem a questão entre o que é sentimento e o que é emoção, né? Então, a emoção, deixa eu desligar aqui, mas eu acho que não está nem fazendo muita diferença, mas vou desligar. A emoção é quando eu tenho uma resposta química a um fato. Então, aconteceu algum fato, algum estímulo externo, ele me causa emoção, né? Geralmente baseado em memórias emocionais. E aí, a partir desse estímulo externo que me causou emoção, eu vou ter um sentimento com relação a isso, que é uma resposta a essa emoção diante desse estímulo. Então, é uma coisa muito simples. Eu saí de casa, peguei o carro e de repente bati o carro. Aquele estímulo externo de bater o carro, ele me causou uma emoção. A partir dessa emoção, eu tive um sentimento com relação a isso, que está geralmente ligado à memória emocional. Então, quando eu bato o carro, a primeira sensação, ninguém gosta de bater o carro, né? Então, a primeira sensação qual seria? Eu ficar com raiva ou ficar triste, né? Eu falar um palavrão, sempre vai ser um sentimento negativo, que é natural, né? Eu ter esse sentimento negativo. O que vai acontecer é o seguinte: esse estímulo externo causado, né? Essa emoção causada por esse estímulo externo, que me causou um sentimento, esse sentimento, se eu não sei resolver ele,
ele vai ficar lá e eu vou somatizar esse sentimento, né? Então, a gente sentir um sentimento, né, de baixa frequência, isso é natural. O que não é natural é eu ficar repetindo esse padrão dessas memórias emocionais e acumulando aquilo lá, porque o fluxo de energia ele vai se bloquear, né? E aí eu vou ter futuras doenças, né? Tanto que para a OMS eles dizem que ter saúde é ter saúde física, mental e social. Então nós somos um conjunto, né? Do físico, do mental e do emocional, na verdade, que é as emoções que tem a ver justamente com esses sentimentos, né? E existe inclusive uma pesquisa que diz que 60% que a gente somatiza, ele está ligado à depressão. E 50% do que a gente somatiza está ligado à ansiedade. Então vejam vocês, a gente ou está no estado de passado, né, com depressão, ou está ansioso com o futuro, que está na ansiedade, né? Então não estamos no aqui e agora, né? Na verdade, vejam vocês, né, o que a gente vem falando nessas lives todas, ela é simplesmente para a gente poder ter essa questão do equilíbrio, né? Entre físico, mental e emocional, tá no bem-estar. Então, eu comecei falando da arte, das cores, do momento do aqui e agora, como é que a gente limpa memórias, tudo isso para trazer a gente para essa saúde integral, né? E os sentimentos têm tudo a ver com isso, porque se esse nosso fluxo de energia, que está ligado justamente a essa somatização, você vai repetindo o padrão, esse fluxo é bloqueado e aí a doença aparece, né? E o nosso corpo físico, as emoções, elas são ligadas coordenadas e controladas pelo nosso sistema límbico, né? Ele que vai administrar essas nossas emoções. E se a gente não está, né, consciente disso para saber administrar, o nosso mental, então, vai fazer com que aquilo tudo seja bloqueado, né? E para vocês terem uma ideia, a gente tem 5 principais sentimentos. O ser humano, são 5 principais sentimentos que a gente tem, que é medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. E olha que interessante que desses 5 sentimentos, só um sentimento está na positividade, que está na alegria, que a cor é laranja. Por quê? Os outros são todos sentimentos de baixa frequência. Então, o medo está em 100 Hz. A tristeza está em 75 Hz. A raiva está em 150 Hz. Ou seja, baixa frequência, não vai colapsar nada, vai te deixar lá naquele limbo, ausência de cor, com chakra obstruído ou dilacerado, né? Cada chakra respectivo por esse sentimento. Então, nós temos 7 corpos sutis. Quando esse sentimento que está lá acumulado, que a gente vai somatizando, chega no nosso corpo físico, é porque a coisa lá dentro já estava, porque 7 corpos para chegar no físico, é porque a gente já vem somatizando e acumulando isso há muito tempo. E aí o que acontece? O que a mente não resolve, o corpo transforma em doença. E aí vem a doença. E a gente tem que saber que se tudo começa em nós, a gente tem que estar com aquela anteninha ligada, né? Você poder receber essa emoção, esse estímulo externo, ter o sentimento, ok. O que não pode é ficar nesse sentimento, né, de baixa frequência para somatizar e acabar transformando isso em doenças, né? Para vocês terem uma ideia, o coração, ele é 5 vezes mais forte magneticamente do que o cérebro. Ora, se o coração tem muito mais campo magnético, então vibrar no amor, né, no perdão, no amor incondicional, isso faz com que a gente tenha um fluxo liberado para não ter doenças, não acumular esses sentimentos que não são legais, né? Então, isso que é importante. Então, se eu não tenho capacidade de lidar de alguma forma, eu tenho que procurar ajuda, porque para não me trazer problemas depois para o corpo físico. E aí, eu vou falar para vocês da relação da cor com o sentimento
E a ausência dessa cor, o que ela vai trazer como doença para a gente? E aí a metafísica explica muito isso. Então, não sei se você já ouviu falar, a metafísica, a palavra quer dizer o que vai além da física, né? Meta quer dizer além e físico que está no físico. E na verdade, é uma subdivisão da filosofia. E tem um cara que eu acho ele bárbaro, e ele tem vários livros a respeito, que é o Val Capelli. Não sei se vocês já ouviram falar ou já conhecem ou li, mas procura lá na internet, põe um Google no Val Capelli, que vocês vão ver um monte de livros dele falando sobre a metafísica da saúde. E ele é psicólogo e é um metafísico, e ele vai fazer uma referência com esses nossos sentimentos e com as doenças que eles vão trazer para o nosso corpo, né? Então isso é interessante, porque se a gente tem um chakra desequilibrado com a respectiva cor, eu vou ter aquele chakra que vai me trazer doença se eu tiver com sentimentos de baixa frequência. Então, uma ideia, comecemos pelo chakra raiz, que é aquele chakra que fica aqui na base da nossa coluna, abaixo da nossa região pélvica. Se eu tenho sentimentos como orgulho, raiva, vício, fobia, preguiça, apatia, agressividade, possessividade, eu tô com esse chakra obstruído ou dilacerado. Então, eu preciso da cor vermelha para ativar sentimentos de frequência alta, que seriam quais sentimentos nesse caso? Coragem, perseverança, autoestima, paixão, né? Paixão, a cor é vermelha, né? Todo mundo até já sabe. São sentimentos de frequência mais alta que me deixam equilibrada, cuja a cor é essa, porque é a cor do chakra raiz. Quando acontece de eu estar vibrando em frequência baixa com esses sentimentos, né? Eu tô com esse chakra obstruído ou dilacerado, essa cor ela não vai estar ativada em mim. E aí o que acontece? Somatizei essas doenças, somatizei esses sentimentos de baixa frequência e vieram para o meu corpo físico e me trouxeram doenças. Então, quais seriam as doenças do chakra raiz, né, que me trazem quando a cor vermelha ela não está ativada dentro desse chakra, né, por uma série de coisas, né, de sentimentos de baixa frequência? Eu terei problema nas articulações, eu terei problema em cabelos, em unha, porque como esse chakra é o chakra que ele nos faz nos mover em direção ao nosso sucesso material, e eu tendo sentimentos como preguiça, insegurança, apatia, agressividade, eu não vou ter força suficiente nem energia para ir buscar isso que eu quero. Então, por exemplo, problema no joelho está ligado às articulações e se refere a coisas do meu passado. São coisas do meu passado que eu não consegui resolver. E aí vai me dar problema nessa articulação. Quem tem problema, por exemplo, em coxa, dizem que quem tem problema na coxa é uma pessoa avarenta. E quem tem problema nos ombros é uma pessoa que se faz de vítima. Quem tem problema de queda de cabelo é uma pessoa que não tem força suficiente. Até tem aquela história, né? Sansão cortou o cabelo, perdeu a força, porque os cabelos é que nos dão força para isso. Quem tem problema nas unhas é quem não tem garra para ir buscar aquilo que precisa. E aí o resultado seria o quê? As doenças. Então, joelho, eu tenho problema com o meu passado. Nas pernas, eu tenho problemas com o meu futuro, a insegurança com relação ao meu futuro, né? Problemas de queda de cabelo. Obviamente que isso aqui é um fator, né? A gente tem uma série deles, mas é quando a doença está falando, eu já ficar atenta. Aí a gente fala, mas eu preciso da cor vermelha para ajudar a ativar? Sim, né? O vermelho, a cor vermelha, ela vai trazer para mim essa força interior. Até a gente, quando tem gente que tem problema, não usa aquela lâmpada vermelha, né? Não tem raios infravermelhos, porque justamente ele é uma cura.
né? E serve muito para quem tem problema de articulação, que está justamente ligado à cor vermelha, que é a cor do chakra raiz, né? Então, a gente tem, obviamente, diversas formas de fazer esse trato, mas o mais importante é a gente ter a consciência desse sentimento para a gente poder lidar com eles e ir limpando. Então, o Ho'oponopono, nesse caso, é uma maravilha, né? Porque quando eu percebi que eu tenho um problema no joelho e eu consigo descobrir em mim qual é o problema que ele tem com relação ao meu passado, eu vou limpar essas memórias para que eu tenha essa flexibilidade que o joelho me exige, né? Então, olha que interessante essa relação. Vou usar a cor vermelha, vou comer alimentos na cor vermelha, tudo isso vai me ajudar, né? Vou limpar as memórias, então tudo isso me ajuda. Então, cor vermelha para sentimentos de alta frequência, como coragem, autoestima, paixão, perseverança. Outra coisa que é interessante também, para a gente ativar, né, essa cor vermelha e esses sentimentos na gente, é mexer com coisas que tenham a ver com terra. Porque o chakra raiz, o elemento terra está ligado a ele. Então, andar com o pé no chão, né, pés descalços, mexer na terra, cultivar plantas, tudo isso também ajuda, né? Para que a gente tenha essa cor e esse chakra e esses sentimentos ativados na gente. Depois a gente tem a cor laranja. Quais são os sentimentos que estão ligados a essa cor laranja? A cor laranja, ela está ligada aos sentimentos do chakra sacral, que é o chakra que está 3 dedos abaixo do nosso umbigo, né? E cujos órgãos a gente está ligado à parte de bexiga e parte dos órgãos genitais. E ele é responsável por nossos sentimentos de serenidade, de motivação, de segurança emocional, de alegria, né? E quando a gente não está com esses sentimentos nessa vibração, né, desses sentimentos da criatividade, né, a gente se torna uma pessoa ciumenta, a gente se torna uma pessoa vaidosa, a gente se torna uma pessoa ansiosa, envergonhada. Vergonha é 20 Hz, é super baixa a frequência da vergonha, do medo de 100 Hz, da culpa de 30 Hz, da tristeza. Olha a importância da cor laranja na nossa vida, porque ela vai ativar justamente esses sentimentos contrários onde o chakra está obstruído, dilacerado, né? Que é esse da motivação. Então, ligada justamente à depressão, a gente vê muito quando a pessoa está com depressão, a cor laranja ela é maravilhosa, porque ela vai justamente te dar essa motivação, te dar essa alegria, te dá essa segurança, essa serenidade, né? Então é maravilhosa, porque o chakra ele está muito ligado à questão justamente dos sentimentos. Então é legal a gente poder trabalhar então, alimentos laranja, água solarizada laranja, né? Para te dar aquele up, que eu já falei para vocês como é que a gente faz a água para solarizar. Tá em ligação com coisas que tem a ver com a água, né? Porque ele é um sentimento muito do sentir, é o sentimento mesmo, né? E aí a água é uma coisa muito que deixa fluir, ajuda, né, a deixar fluir os sentimentos que não estão na frequência desses chakras, né? A cor laranja no caso. Então isso é maravilhoso. A criatividade, a arte, né, para isso é maravilhoso. Então tudo isso. E o que acontece quando a cor laranja ela não está, né, pertencente a este chakra, que eu tô nessa sombra da falta dessa luz da cor laranja nesse chakra para deixar ele equilibrado, eu vou ter as doenças físicas que seriam problemas nos rins. Então, problema nos rins tem muito a ver com a questão da mágoa. A pessoa que está com mágoa, ela tem uma tendência a ter problemas nos rins. Eu tenho problemas de infecção urinária. Infecção urinária está ligado a conflitos. E a grande maioria dos conflitos, ele está ligado a conflitos, inclusive, né, não só comigo, mas também com um fator externo, né? Problema de cistite, geralmente a cistite está ligado com irritação com o parceiro. Então é interessante
que quando você tem um tipo desse sinal no teu corpo, né, que onde aparece a doença física, você fazer aquele retrospecto, né? Porque o nosso dia de hoje, ele tá sempre ligado ao nosso ontem. Então aí você fala, pô, o que eu fiz ontem, né? Que eu tô sentindo isso aqui hoje, né? Claro que a gente tem uma série de coisas, então tomar água é maravilhoso, então água solar, laranja, então temos que beber água, né? A gente tem que fazer uma série de coisas, mas com relação ao sentimento, que sentimento que ontem eu tive que me fizeram isso hoje? Tive ciúme, eu me vinguei de alguém, eu estava morrendo de medo, eu estava triste, né? Então, esses sentimentos que podem me causar esse tipo de doença física, né? Que já lá para trás, quando eu comentei dos sentimentos, eles vão se acumulando até que chegou no nosso corpo físico, né? Então, isso é uma coisa interessante. Também a questão, por exemplo, dos nossos órgãos, né, reprodutores, nossos órgãos genitais, por exemplo, para a mulher ovário policístico, que tem muito a ver com confusão mental, a ver com nódulos, bloqueio afetivo. Nódulos aparece muito com bloqueio afetivo, né? Então aquele momento de afeto que eu estou segurando, que eu não sei colocar aquilo para fora, ou que me reprimi por algum motivo, né? O útero, geralmente, ele está se deixando moldar pelo externo. Eu não estou nem em mim, na minha identidade como eu deveria. Então, todas essas doenças estão ligadas a esse chácara sacral e cuja cor é a cor laranja, que vai te trazer esses sentimentos. Depois, aí o que a gente faz, né? Então, água solar, alimentos na cor laranja, lidar com a água, que a água faz, usar a criatividade, então vai fazer algum trabalho em arte, pode usar bastante a cor laranja, a roupa tá bem na cor laranja, né? Até a própria mandala, né, para você olhar e mentalizar na cor laranja, ela é bacana. E depois eu tenho sentimentos relacionados com a cor amarela. E aí, a cor amarela é a cor do nosso plexo, né? Que está ligado justamente a toda a nossa parte digestória, né? Então, estômago, o fígado, pâncreas, tá tudo ligado a isso, que é o chakra do poder de fazer, né? Ter autoconfiança para fazer. Então, quais são as cores amarelas? Qual é o sentimento que está ligado a essa cor amarela? Autoconfiança, compreensão, otimismo. Todo mundo fala, né? Usa a cor amarela, que dá aquela coisa, né, de otimismo. Então, é aquela força, você tem disciplina para fazer as coisas, não fica na dúvida, né? Então, esses sentimentos estão ligados à cor amarela. Quando eu deixo de ter esses sentimentos de positividade, de frequência alta, eu estou com ausência da cor amarela em quais sentimentos? Preconceito, arrogância, indecisão, impaciência, devaneio. Eu fico imaginando uma coisa que não está dentro da minha realidade, né? Programa, mas não faço nada. O estresse também, porque eu planejo tanto, mas faço pouco. Acabo me estressando, acabo tendo inveja, porque eu gostaria de fazer alguma coisa que o outro está fazendo, mas que eu não estou fazendo, né? Por consequência, eu sou orgulhosa. E aí, esses sentimentos de baixa frequência, que não estão vibrando no amarelo, porque o chakra está obstruído ou dilacerado, eles vão me trazer as doenças que vão chegar ao corpo físico, porque esses sentimentos eu já somatizei e não resolvi. Eu não limpei, eu não resolvi conscientemente isso em mim, então senti isso, ok, vou limpar, vou rever por que isso me trouxe esse sentimento, né? Então, o que vai acontecer? Problemas no estômago. Eu vou ter gastrite. A gastrite, ela é uma atividade mental maior que o fato, que é aquilo que eu comentei. Eu planejo demais, porém, eu ajo pouco. Então, eu fico cansada, por isso que eu fico estressada. Eu planejo e a ação é pouca, né? O eu faço não está acontecendo. Eu vou ter problema no fígado. O fígado, ele é aquele que está ligado à raiva, mas ele está muito ligado à questão da resistência do fluxo, porque, na verdade, o fígado é que faz, né,
toda essa limpeza, esse filtro, e ele justamente ele não está deixando seguir o fluxo. Você age e espera a coisa acontecer. Não, se eu não fazendo isso, eu vou ter problema no meu fígado. Depois eu tenho a questão do pâncreas. O que está ligado ao pâncreas? Frustração. Então eu me frustrei porque eu não deixei o fluxo seguir, porque eu não programei e aí me frustrei. Então, se eu tenho todos esses sentimentos de preconceito, arrogância, devaneio, estresse, inveja, eu não estou vibrando no sentimento amarelo, que é autoconfiança, compreensão e otimismo, né? Acreditar em você, programar, ter disciplina e fazer. E aí, o que eu posso fazer para ajudar nisso aí? Usar água solar amarela, abrir de manhã e olhar para o sol e respirar fundo, né? Ter flores amarelas, girassol é maravilhoso, alimentos amarelos, sementes amarelas é maravilhoso, porque dentro desses sentimentos, se eu não cuidar, ainda quero falar, olha só o que pode acarretar esse chakra do plexo que me tira a ausência da cor amarela. Diabetes. A diabetes, o diabetes, né? Acho que é o diabetes, né, que fala. Ele traz para mim a falta da doçura na vida. Olha que interessante, gente. É uma pessoa dramática. Ela não sabe lidar com as situações. Ela faz drama em tudo. Ela não tem essa doçura. Então, o diabético está relacionado com o pâncreas do plexo. Então, a gente tem que deixar essa coisa fluir de maneira mais natural, né? E sem essa dramatização toda, para não acarretar essa doença. Se eu tiver problema no esôfago, por exemplo, são situações de repetição. O esôfago, né? Eu fico regurgitando aquilo, devolvendo o alimento. É a mesma coisa, eu estou repetindo o padrão. Então, repetição de padrão, a coisa melhor que tem, limpeza de memórias, Ho'oponopono, né? Então, tenho que observar, usar a cor amarela, prestar atenção no aqui e agora, para poder não repetir padrão e não gerar depois uma esofagite. Uma úlcera, por exemplo, baixa autoestima. Eu vou fazer uma ferida de tanto que eu não confio em mim, naquilo que eu sou capaz de fazer. Inclusive, a obesidade, eles dizem que está ligado à segurança, né? A gente come demais e acaba criando uma capa protetora para nos proteger, né? Por conta da comida, né? Então, que está super ligado a isso. Então, importante. Até o colesterol, segundo a metafísica, eles dizem que o colesterol também é não deixar fluir o propósito. Então, 80% do nosso colesterol é produzido pelo nosso corpo e 20% é da alimentação. Agora, imagina eu não estar dentro do meu propósito deixando fluir, me vem lá o colesterol aumentado, né? O triglicérides, eles dizem que é você forçar uma barra para uma situação, sobretudo situações familiares, você querer ajeitar uma coisa que não está acontecendo muito bem, e aí que você também tem a questão dos triglicerídeos lá alterados, né? A hipoglicemia tá ligada à ansiedade. Então, vejam só o que um sentimento de baixa frequência ele pode me trazer como consequência, que já foi para o mental, já está lá, mas depois para o corpo físico, né? Então, essas cores, a gente saber como é que eu estou vibrando, hoje eu estou vibrando no amarelo, que delícia, eu estou otimista, estou disciplinada, estou organizando as coisas, estou acreditando em mim. Então, a gente vibra nessa cor, né? Então, é interessante a gente perceber, né, a relação da cor com o sentimento. Depois, a gente tem a cor verde. E aí vocês observaram já que normalmente você vai a algum lugar de cura, né, ou mesmo em hospitais e tal, a cor verde, por quê? Porque ela é a cor da nossa compaixão, do nosso perdão e do nosso amor incondicional. Lembra-se que no começo da live eu falei para vocês a questão do coração, né? Que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro, porque a gente
usar os sentimentos de amor, de compaixão, que tem uma frequência alta, a gente consegue a saúde, inclusive. Até porque a nossa glândula timo, que é da glândula do nosso sistema imunológico, ela está no chakra cardíaco, cuja cor é verde. Né? Então, quando você vibra no verde, você vibra no amor, você vibra no perdão, você vibra na compaixão, você vibra na fraternidade, todas as cores verdes de alta frequência. Se eu não vibro nessa cor, eu tenho ausência dessa cor nos meus sentimentos, o que eu vou vibrar? A falta do verde, que é a ausência de cor. Eu estou negra, estou dilacerada, obstruída nesse chakra, que aí vai me gerar angústia, ódio, melancolia, ressentimento, todos esses sentimentos do chakra que está dilacerado ou obstruído. E aí, para eu ter essa frequência, a meditação é maravilhosa, a água solar azul é maravilhosa, né? Aprender a respirar, porque tá ligado aos nossos pulmões, né? A respiração, todo mundo fala, tá nervoso? Que sentimento que te causou, né? Aquela batidinha lá do início da live que eu falei do carro. Respira e segue, porque daí ele vai trazer para você a consciência, tô sentindo isso aqui, ok, senti. Agora, como é que eu vou lidar com esse sentimento? Que são elas, né? Não vai ficar lá ruminando, somatizando, para depois não ter. Porque quando eu tenho esse sentimento de angústia, de ódio, de ressentimento, de melancolia, eu vou trazer uma hipertensão, que é preocupação demais. Eu vou ter uma taquicardia. A taquicardia seria aquele entusiasmo reprimido. Porque a gente tem aquela coisa assim, né? Entre a euforia e segurar, né? Então, assim, como é que eu demonstro esse meu entusiasmo, né? De uma maneira de não ser eufórica. Então, quando eu tenho esse entusiasmo reprimido, eu vou ter taquicardia, que tem a ver com a cor verde que obstruiu o chakra cardíaco. A asma, por exemplo, né? A pessoa fica lá ofegante, falta o ar, né? Para a pessoa, sentimentos de inferioridade que ele vai me trazer. E além de tudo, quando eu tenho, por exemplo, problema no pulmão, eu tenho o pulmão, ele é engraçado, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Logo quando eu aluguei o espaço para montar minha galeria, eu trabalhei tanto naquele mês para deixar tudo em ordem, porque foi uma coisa que é aquela questão, né? Veio o estímulo externo, que de repente eu aluguei a galeria, nem pensei, e fui trabalhar um monte para poder deixar aquilo pronto. O que aconteceu? Não trabalhei direito o meu sentimento e eu tive uma pneumonia dupla um mês depois. O que tem a ser? Quando você faz mais do que você poderia e acha que a vida não te deu a recompensa. O problema no pulmão. E aí eu falei, nossa, eu consegui fazer essa relação, e muito interessante, né? Você vai, né, além das tuas possibilidades, né? Você tá lá respirando ofegante até que uma hora o pulmão não aguentou, né? Então tem a ver com isso. Tudo a ver com a cor verde. Então, vibrar no verde, água solar verde, praticar o amor, né, e o perdão e o condicional. Então, nesse caso aí, é muito legal, assim, a gente fazer um trabalho social, né, de ajuda, o que a gente pode fazer para ajudar quem precisa, né, dar um pouco do nosso tempo para o voluntariado. Isso ajuda demais, né, a gente manter esses sentimentos no verde, né, do amor, da compaixão, do perdão e da fraternidade, né. E depois a gente vem para sentimentos na cor turquesa. E aí esses sentimentos na cor turquesa, eles estão ligados ao nosso chakra laríngeo, né, que tem a ver com a nossa questão justamente da comunicação. E aí, que sentimentos eu vibro, né, quando eu quero vibrar na cor turquesa? Eu vou vibrar polidez, eu vou vibrar autocontrole, eu vou vibrar sinceridade, tudo que tem a ver justamente com a questão da comunicação e com a fala, né? Então, assim, eu vou ser sincero, é importante que eu seja sincero, né? Mas
não vamos cometer sincericídio demais, né? Vamos saber dizer as coisas, né? Então também se eu me calo, eu sou omisso, eu já vou para o lado da falta do turquesa, né? Porque eu já vou para o lado dilacerado, obstruído do meu chakra. Então, ter objetivos, ter autocontrole, ser polido, ser sincero, são sentimentos da cor turquesa, porque eles têm a ver com o chakra laríngeo. E se eu não estou vibrando nessa cor, eu vou para onde? Para o sarcasmo, para intolerância, mudanças drásticas de humor, irritabilidade. E aí, o que vai acontecer comigo? Doenças que já estavam lá com esses sentimentos todos somatizados, e aí eu vou ter problemas na garganta, frustração. Falei errado ou não falei, ou falei demais ou falei de menos, né? Não fui sincero. Eu tenho problema de faringe, que é não saber lidar com os acontecimentos, né? Episódios que não me deixam fora de mim, do controle, né? Eu tenho problemas de faringe, tenho problema de garganta, de frustração, eu posso ter hipertiroidismo, que é rejeição, né? Eu posso ter hipotiroidismo, que justamente é o contrário, é inibição, né? Eu não me coloquei, não me comuniquei, não disse o que eu deveria, né? Então essas são as doenças que são somatizadas através da cor turquesa quando o chakra não está equilibrado, né? O que eu faço para equilibrar? Aí olhar para o céu, gente, tem coisa mais linda do que a gente olhar aquelas nuvenzinhas maravilhosas, aquele céu azul, né? É uma forma legal da gente poder trazer para nós o turquesa para poder a gente conseguir potencializar, né, esses sentimentos positivos, né, do turquesa na nossa vida. E água solar turquesa, usar roupa, né, na cor turquesa, tudo isso tem a ver. Há uma coisa que é bem legal também para esse chakra e para a gente potencializar essa cor nos sentimentos, o eucalipto e a hortelã. Ela ajuda muito, né, a limpar as cordas vocais e tal, para poder também a gente, ela é relaxante muscular, então a gente sabe lidar melhor com isso, né, na hora de falar. Depois a gente vai para a cor azul marinho, que eu digo a cor índigo, que é aquela azul escuro, mas com aquela pitadinha do vermelho que dá aquele azul meio roxeado, né? E aí, quais são os sentimentos que estão ligados? Quem viu as lives anteriores, que eu falei muito do Ho'oponopono e do chakra frontal, vai lembrar. Porque é a cor do nosso terceiro olho, né? É a cor da nossa intuição. Então, tem tudo a ver com a questão das nossas memórias. E aí, o que ele traz pra gente, se eu não estou, por exemplo, uma pessoa que desenvolve o terceiro olho, né, o chakra frontal, ele é uma pessoa de poder mental, ele é uma pessoa compreensiva, ele é uma pessoa que tem intuição. Tudo isso você consegue desenvolver ativando justamente com essa cor azul, né? A cor do universo, né, que a gente imagina o universo, que seria essa cor azul escura, né, a gente fez essa imaginação, né, porque tá nos ligando já com essa questão da intuir e com a divindade, né, com o eu superior, com o universo, né, e aí se eu não tenho esses sentimentos, né, equilibrados em mim, eu não tenho esse chakra equilibrado, o que eu vou ter? Irracional, vou ser uma pessoa irracional, negativista, eu vou ser uma pessoa que vou ter confusão mental, dificuldade de aprendizagem, muito nervosa, né? Então ele vai me tirar desse poder, inclusive, de concentração. Então, para ativar a cor azul, para eu ter... É interessante até, por exemplo, quando a gente vai ler ou quando vai estudar, até para as crianças é legal colocar a cor azul, uma mandala ou cor azul perto, porque isso vai ativar a você ter sentimentos como para você fortalecer, para ter intuição, para ter melhor aprendizagem, compreender melhor as coisas, isso é bem legal. A água solar azul, essa, né? Vou até tomar um pouquinho da minha aqui, ó. Tô falando demais, né? Então é interessante. Então, chakra frontal, cor azul, sentimentos como intuição, poder mental, compreensão, aprendizagem, tá?
e para não ficar com o chakra dilacerado, obstruído e essa cor sumir de mim, não é? Eu não tá na luz. Quem tem cor está na luz. Que luz é essa? É a minha luz interior, a divindade dentro de mim, né? Quando eu tenho ausência de luz, eu tô sem poder enxergar as cores, né? Obviamente que todos nós temos essa questão, luz e sombra, todos nós temos, né? A gente só tem que saber lidar com isso aí, né? A gente poder saber a hora que a coisa está acontecendo, eu ter consciência, esse sentimento não é legal, é de baixa frequência, se eu somatizar vai me trazer doenças, então eu vou liberar, deixa aí, sentir, por que eu senti e vou vibrar na cor do sentimento positivo, né? Do sentimento de alta frequência. E aí a gente vai para a cor roxa, que é o 7º chakra, são as 7 cores, né? Do arco-íris, as 7 cores dos chakras, e onde eu vou vibrar, que é onde está do chakra coroa, né? Na ponta da nossa cabeça, bem no topo da nossa cabeça, e tem a ver com justamente o nosso cérebro. É interessante porque ele está ligado aos outros chakras. Uma pessoa que não tem espiritualidade, né, que não tem fé, de maneira geral, ela vai ter os outros chakras desequilibrados por conta justamente dela não ter sentimentos de positividade. Acaba, e a pessoa geralmente espiritualizada e com fé, ela vai ter essa consciência e vai estar ligada, esse espiritual que há nela, né? Que a liga com a divindade, né? Com a sua identidade pura ligada à divindade. Então, é a cor roxa ligada à fé, a esse amor incondicional, a essa espiritualidade. E a pessoa que está em desequilíbrio, o que ela vai ter? Insônia, né? Porque ela não para de pensar, né? O sofrimento atroz, né? Pessoa que não tem fé, ela tá sempre ruminando. Estresse, né? Dificuldade de lidar com esses desafios. Muitas têm toque, é uma coisa que qualquer hora, né? Pela falta de confiança. Inclusive dizem que o Alzheimer, ele tá ligado à doença, a essa questão do chakra coroa, que são pessoas que elas têm um conflito entre elas porque elas acham que a vida, ela não fez tudo aquilo que ela deveria ter feito. Ela não teve esse sentimento real com relação às coisas da vida dela, né? Segundo a metafísica. E então essa cor roxa, que é a cor desse sentimento da fé, da espiritualidade, eu até vejo que quem frequenta a igreja católica, antigamente na época da Páscoa, né, era da Paixão de Cristo, eles cobriam com aqueles mantos roxos e tal, né, justamente porque tá ligado à questão da espiritualidade e da fé. Então, também é legal e é bom até para você ter essa questão mesmo da tranquilidade, dessa paz interior que o chakra da coroa vai trazer pra gente, né? Porque a pessoa que tem fé, ela é otimista, inclusive, em relação à vida, né? A coisa muda. Então, as cores, as 7 cores do arco-íris com os 7 chakras, eles têm tudo a ver. Percebam que a ausência de cor é lado sombra, né? Então, quem tá no preto, tem gente que pergunta, aí a cor preta. A cor preta, ela, a ausência de cor, ela é quase como uma proteção. Quando eu uso preto normalmente, é como se eu não quisesse me proteger com relação ao outro. Eu não quero me demonstrar, né? Então eu estou usando o preto, e o preto ele faz como se fosse uma blindagem minha com relação, para não pegar inclusive sentimentos, né? Tem gente que usa para poder também se blindar com relação a sentimentos, mas quando a pessoa está com chakras equilibrado, eu acho que não é bem por aí. E ao contrário do branco, porque o branco ele já é a mistura de todas as cores. Dentro do espectro, ele é uma cor que mistura todas as outras. Por isso que a gente usa muito em mudanças de ciclo, porque ele está ligado à questão de mudanças de ciclo, né? Está ligado à paz, à tranquilidade e essa conexão também com o todo.
Então, geralmente final do ano, que a gente está mudando de ciclo, batizado, casamento, as pessoas usam branco, porque na verdade o branco ele contém em si todas as outras cores, né? Dos chakras e do universo e do espectro de cores. Então, a gente usa o branco que tá lá com todas as cores em si, tá? Então, acho que deu mais ou menos para entender a relação das cores todas, gente, com a relação dos sentimentos e com os chakras e como é que a gente faz isso. Eu vou falar até que eu deixei, mas que eu acho que pode ser as várias ideias, né, para a gente poder deixar, ajudar também nesses chakras e nesses sentimentos, alguns óleos essenciais que a gente pode usar que tem a ver. Então, por exemplo, para o chakra raiz, o gengibre é muito bom, porque ele dá essa vitalidade, é maravilhoso. O tomilho, gente, tem que usar, porque tomilho, ele ajuda no sistema imunológico, ele dá uma mudança na vida bárbara. Então, pode usar tomilho na comida, mas pode usar óleo essencial se quiser. O manjericão também é maravilhoso. Para o chakra sacral, a gente pode usar as coisas na tonalidade laranja, né, que é a cor do chakra. O patchouli é maravilhoso, gerânio, óleo essencial de gerânio, muito bom. E do plexo, que é a cor amarela, a gente pode usar gerânio também, que é muito bom. O manjericão, a bergamota, né? Eu mexi aqui, desligou, não sei porquê, fui pôr o cafezinho ali, não tá funcionando. E depois eu falei do plexo, depois do cardíaco. O cardíaco, como a gente tem que dar aquela acalmada, né, para vibrar no amor, na compaixão, as coisas verdes e a água verde, inclusive porque a água verde, vocês sabem, aí geralmente a pessoa tem uma garrafa verde em casa, então é super fácil, só colocar água, pôr para solarizar e tomar essa água direto. E o cipreste é muito bom para o chakra cardíaco, o ylang-ylang também, que acalma, é maravilhoso. E para o chakra laríngeo, eu já falei da questão do hortelã, que pode tomar o chá de hortelã ou usar o óleo essencial. E para o chakra frontal, que eu adoro sálvia, é muito bom, que ajuda a liberar e tem um poder de concentração muito bom. O alecrim também é ótimo. E depois a lavanda. A lavanda, como da mesma forma como o verde para água solar, ele é o SOS das cores, né, para água solar, quando a gente não sabe qual tomar. A lavanda também para os óleos essenciais, porque ela é um calmante, então ela também é um SOS dos óleos essenciais, que é bárbara, serve para tudo. Então também quem tiver um óleo de lavanda, uma lavanda em casa, quem tem lavanda em casa ou comprou um vasinho com lavanda, pode até fazer um oleolado, que é pegar a lavanda, deixa secar no sol e depois coloca um óleo tipo óleo de amêndoas e coloca aqueles galhos, né, da lavanda, aquelas folhinhas da lavanda em banho-maria, que ela vai soltar o óleo e você pode passar aquilo no corpo, pode borrifar, é maravilhoso. Pode usar também na hora do banho, que também ajuda bastante. Tudo isso são coisas que a gente pode fazer de maneira natural para atrair esses sentimentos de positividade, né, e poder tá vibrando nessa energia das cores de maneira positiva, né, com sentimentos positivos, que eu acho que isso que é o mais importante, né. Eu queria hoje brindar aqui com café, como eu faço sempre, mas por algum motivo a minha cafeteira não ligou, acho que eu deixei de ligar lá embaixo. Mas eu acho que é isso, gente. Acho que deu para mais ou menos vocês entenderem. Tem alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Se eu souber, respondo. E com relação a sentimentos ou alguma coisa, alguma dúvida, para a gente estar bem o mais possível, né? Vibrando com sentimentos de positividade. E tá no momento do aqui e agora para se perceber quando na verdade a gente teve um sentimento que não é da cor, né, positiva, a gente já logo limpar e virar a chave e saber que aquilo não adianta. E muitas vezes e limpar memórias, porque como a gente nos sentimentos, a gente está trazendo essas memórias acumuladas, né, essas memórias emocionais,
Então, muitas vezes a gente nem sabe a razão. Não importa. Portanto, a gente percebeu o sentimento que não é bacana, né? Então, aí a gente vai fazendo essa chave. Com a relação das doenças, né, que vão aparecer no corpo físico, eu falei para vocês, assim, algumas básicas, né, que estão relacionadas. Miga, eu acho que perdi sobre a queda de cabelo, está ligada ao estresse, qual a cor para mentalizar? A queda de cabelo está ligada à questão do chácara raiz, né? O chácara raiz é que ele é responsável por nossa garra perante a vida. Gente, a coisa ela é feita de uma maneira geral, né? Obviamente que a gente tem que perceber se há outros fatores, né? Às vezes a alimentação não está correta, mas se for ligado, por exemplo, à questão da minha falta de muita preocupação e pouca ação em relação à minha questão da minha sustentação material. Então, assim, eu tô preocupada com isso, né? Gostaria de fazer, mas não tô fazendo. Então, eu tenho queda de cabelo. Tá? Então, queda de cabelo, o cabelo ele está ligado ao chácara raiz, é o nosso poder, como eu falei a questão do Sansão, né? O poder do cabelo, que a gente quando corta, perde. Então, quando cai cabelo, é por isso, a gente está perdendo a nossa força, mas a nossa força no seguinte, dessa autoconfiança de buscar a nossa subsistência. Que conselhos ou dicas daria quando, sem nenhum motivo aparente, a gente perde o sono no meio da madrugada? Olha, existem várias coisas que eu já ouvi falar, dizem que a gente quando acorda às 3:30 da manhã, diz que a nossa ligação com alguém que vem buscar a nossa alma, né, que a gente estaria ligado a isso. Mas tem muito a ver, cada horário do dia e da noite, ele está ligado a algum órgão nosso. Então, a gente precisaria saber, muitas vezes, o horário. Então, por exemplo, de acordar 3 horas da manhã, muitas vezes tem a ver também com a questão do nosso fígado. E aí, o que é fígado? Que eu falei para vocês, plexo solar, não deixar o fluxo acontecer. Então, assim, de uma certa forma, eu tenho uma preocupação inconsciente, mas eu estou segurando esse fluxo. Então, dá problema no meu fígado, eu não faço esse filtro que o fígado precisa fazer, e aí eu acordo à noite. Então, isso também pode ser uma das razões de acordar, né? Mas, geralmente, ao acordar, você vê, também tem a ver com a questão da preocupação do chácara coroa, da cor roxa, né? Mas pode usar, no caso de quem não está dormindo bem, é legal usar lavanda à noite, pode pingar umas gotinhas no travesseiro, que é bom, e colocar uma lâmpada azul para dormir, que também vai ajudar, isso acalma, além de tomar água solar. E para quem quer do chakra da queda de cabelo, é procurar trabalho com a terra, equilibrar esse chakra, né, lidar com esses sentimentos de coragem, o que é que eu não estou fazendo, que eu gostaria na minha área profissional e financeira, que eu estou só fazendo e não estou me preocupando demais. Mas pode ser também, às vezes, problema de hormônio, que também está ligado, aí teria que ver, mas de maneira geral seria essa, né? Então vamos cultivar a cor referente. Queimar tomilho seco também serve? Serve. Serve sim. E pode pegar o tomilho, fazer o oleolado, como eu comentei. Pode pegar esse tomilho seco, queimado, comprar um óleo de amêndoa, outro óleo qualquer, óleo de abacate, qualquer um dos óleos que pode passar no corpo, coloca essa porção de tomilho numa vasilhinha com o óleo, em banho-maria e deixa ele ali um tempo, porque ele vai soltar as propriedades do tomilho e você vai usar depois esse óleo para passar no seu corpo. E aí, quando a gente passa o óleo essencial, você pode, se quiser, borrifar pela casa, é bacana. Você pode usar no corpo como óleo. Então, geralmente a gente passa assim nos pulsos, mãos e planta dos pés. E aqui eu gosto de passar nesses lugares, porque mão e planta do pé, ele tem todos os órgãos do nosso corpo, né, que estão ali representados, então já vai servir. E aí você passa, e o tomilho é maravilhoso, gente. Podem usar o tomilho como óleo essencial ou no alimento, porque ele é antibactericida, ele é bom para o sistema imunológico, ele ativa, né, aguça a nossa parte da intuição, é muito bom.
pode fazer sim, e pode fazer chá, tomar, tá? Então, eu acho que é isso. O que mais que vocês gostariam de perguntar, se eu souber? Mais alguma coisa? Senão eu acho que a gente já deve estar quase, não sei. A live está quase acabando, gente. Que matou milho. Deu para entender a relação das cores e dos sentimentos que a gente tem que vibrar no positivo, né? Para a gente estar sempre cheia de luz, né? E de cor. Então, é por aí, tá? Senão eu vou... Muito obrigada, amiga, valeu. Gente, coraçãozinho. O autor que eu falei chama Val Capelli. Procura lá na internet, vocês vão ver. Inclusive dá para baixar os livros dele em PDF. Tem vários que vocês podem baixar. Então, tipo, sentir alguma doença, o que seria problema? Aí você vai lá e procura. Na Metafísica, Val Capelli, ele tem todas as doenças. É porque é uma série, eu iria ficar aqui um monte. A ideia não era por aí, era só para vocês perceberem como é que a gente tem que vibrar, né, na energia das cores, que vai trazer pra gente esse equilíbrio, para a gente poder vibrar em sentimentos positivos para não somatizar doenças. Eu acho que a ideia maior era por aí, né? Por isso que eu sou tão apaixonada pela arte, porque a arte, ela é isso, né? Traz pra gente todas as cores do arco-íris quando a gente está trabalhando com arte, para ajudar a nos equilibrar e não nos trazer essa loucura, né, de todos os dias, para a gente poder somatizar sentimentos negativos, né? Tá bom, gente? Então é isso aí. Deixa gravada essa live para eu poder mandar para o marido, para os filhos, para os amigos. Vou deixar e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Nerusa de Carvalho, artista terapeuta. Eu tenho salvo as lives. Tem ficado no IGTV da minha bio no Instagram. E também eu tô deixando ela lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Aí vocês podem olhar, até porque depois quem quiser pesquisar alguma doença que não deu para guardar tudo, né? Que é muita coisa, também dá para rever lá, tá bom? É isso aí, gente. Então, beijo, obrigada, gratidão mais uma vez. Vamos vibrar em todas as cores do arco-íris pra gente nos centrar e estar na paz e no amor, tá bom? Beijos, até a próxima, então.